Bom dia! Estou aqui representando a Ruth nesta live de plantão de dúvidas que nós já tínhamos agendado, mas por algumas questões técnicas a Ruth não estará presente, mas eu estou aqui representando ela e esse perfil maravilhoso para tirar dúvidas de vocês referentes a demandas de família. Então, dúvidas relacionadas à pensão alimentícia, ação de guarda, convivência, vocês podem enviar a partir de agora aqui nos comentários que eu vou esclarecer essas dúvidas para vocês. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Mayara Brasil, eu sou advogada de direito das famílias, direito das mulheres. Aqui no Instagram vocês conseguem me encontrar no meu perfil Mayara J Brasil. Então, a partir assim que a gente terminar aqui, você pode ir até lá, me seguir. Eu tenho certeza que tem conteúdos que serão muito úteis para auxiliá-las também. Então, podem começar a enviar as dúvidas de vocês referentes à ação de alimentos, guarda e convivência, que eu vou ter aí todo o tempo para responder essas dúvidas para vocês. Sejam muito bem-vindas para quem está entrando, bom dia ainda, né? Podem enviar também essa live aí para as amigas de vocês que tenham dúvidas e que podem ser esclarecidas também aqui. Vou começar com a dúvida da Ná. Ela tá dizendo que o genitor fala que não paga pensão porque ele mora no Brasil e eu no Japão. Tá certo isso? A lei daqui não obriga o genitor a pagar. Então, uma coisa é uma coisa, tá? Na outra coisa é outra coisa. Se ele tem esse filho brasileiro, inclusive, não existe motivo para ele, residente do Brasil, não pagar alimentos para o filho porque o filho mora no Japão, tá? Essa obrigação de pagar alimentos, ela independe de onde esta criança mora. Ela está relacionada ao quê? Ao padrão de vida desse pai, às necessidades dessa criança e à proporcionalidade nesse sentido. Então, consulte aí uma advogada para realmente verificar, primeiro, se já existe um processo que determina a ele esse pagamento, você tem como executar. Se ainda não existe esse processo, você pode entrar com o processo para então obrigá-lo ao pagamento dos alimentos, tá bom? Meire, pai da minha filha está preso desde o nascimento, nunca me ajudou, ela com 6 anos, ele quer ter direito, tem mesmo? Direito ao quê, necessariamente, Meire? Porque assim, se ele tá preso, nem conviver com a criança, ele pode. Guarda, como que você compartilha guarda com a pessoa que tá presa? Então, direito ao quê, especificamente? Porque não ficou muito claro isso pra mim, não. Tá bom? Pra quem tá entrando agora, gente, tá tudo certo, viu? Com o perfil Mãe Solo aqui. Essa live já estava marcada com a Ruth e ela teve algumas questões, não pôde participar, então eu estou aqui para esse plantão de dúvidas. Vocês podem acompanhar o meu trabalho através do perfil @MayaraJBrasil, que eu vou até deixar fixado aqui nos comentários para vocês acompanharem também. E eu estou aqui para responder as dúvidas de vocês conforme estava proposto já de início com a Ruth, tá bom? Vamos de volta aqui então às perguntas. A última que eu respondi já sumiu daqui, então vamos para essa daqui. A pergunta da Andressa. Após o juiz homologar a pensão, a empresa pode ser intimada em quantos dias para começar a fazer o desconto em folha? Andressa, dificilmente o próprio fórum realiza essa intimação. O que normalmente acontece? Ou você, ou a sua advogada, ou esse pai, né, se foi um acordo, ou o advogado dele faz esse protocolo com o RH ou o DP da empresa, tá? Então, não conte com esse tempo da justiça, porque isso pode demorar muito. Então,
você tendo acesso ao processo através da sua advogada, vocês mesmas podem imprimir esse ofício e enviar pelo correio para a empresa, com o AR para você comprovar, ou enviar por e-mail para a empresa, e assim os descontos acontecem o quanto antes. É uma prática que eu tenho no escritório, então eu faço o protocolo de todas as minhas clientes para não depender desse tempo do judiciário. Quando eu espero o judiciário? Quando eu já enviei e a empresa não cumpriu. Então, nestes casos, eu informo isso no processo, dizendo que realizei o protocolo, a empresa não cumpriu com a decisão judicial, então peço para que o próprio fórum envie esse ofício para a empresa. Isso, infelizmente, demora em torno aí de 2 a 3 meses, a depender da cidade, tá? Rai, já tive 2 audiências com o genitor. Ele paga a pensão, só que não quer pegar nos finais de semana. Tá certo isso? Tenho que voltar lá? Ele fala que não tem medo de juiz. Nenhum deles tem medo de juiz até ter o juiz na frente deles, tá, Rai? Isso aí é padrão. Em relação à convivência, não está certo. Se tem uma determinação de que ele tem que pegar aos finais de semana, ele tem que pegar aos finais de semana. Aí o que você pode avaliar com a sua advogada ou seu advogado? Se não é o caso de pedir uma aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de convivência com o filho, tá? Alguns advogados têm isso por hábito e funciona, tá? Alguns juízes fixam sim essa multa para os pais que não cumprem o plano de convivência. Eu, particularmente, prefiro analisar cada caso para entender como que essa convivência também seria para a criança, para então pedir essa aplicação de multa. Mas existe essa possibilidade, tá bom? Meire. A Meire é a que o pai estava preso, né? Ele quer ter direito sobre ela, a filha sair, guarde, etc. Muito difícil, tá, Meire? Muito difícil. Mas você vai ter que... Eu, no seu lugar, já entraria com o processo de guarda agora, informando que ele está preso e que não existe a menor condições de compartilhamento de guarda nesses moldes. Para que lá na frente você não tenha problema. Estudo social, né? Como agir? O ideal é que você realmente tenha a sabedoria de, nesse estudo psicossocial, trazer os pontos relevantes para o processo sem passar muito tempo atacando o genitor, porque isso pode ser interpretado de uma forma equivocada. Então, converse muito bem com a sua advogada, esteja muito bem orientada sobre o processo, sobre o que vocês querem provar através desse estudo social, para que você saiba exatamente como agir nestas entrevistas. Vamos então à próxima pergunta. Quem está entrando, sejam muito bem-vindas. Esse é o perfil Mãe Solo. Eu estou aqui representando a Ruth nesse plantão de dúvidas. Meu perfil está fixado aqui embaixo, é Mayara J Brasil. Vocês podem acompanhar o meu trabalho através dele. E eu estou aqui para tirar dúvidas de vocês referentes à guarda, à pensão alimentícia e à convivência. Basta enviar a sua dúvida aqui nos comentários para que ela seja respondida aqui na live, tá bom? Encaminhem também esta live para as amigas de vocês, para que elas tenham essa oportunidade também. A Juliana perguntou o quê? Meu filho mora com a avó. Sou obrigada a mandar pensão pro filho? Sim, porque o dever de alimentar é dos pais que não residem com o filho. Se você não reside com o seu filho, é sim sua obrigação prestar alimentos. Se essa criança mora com o pai, a mãe tem que pagar alimentos. Se essa criança mora com a avó, ambos os pais não moram com a criança, ambos precisam pagar alimentos para que essa avó tenha condições de proporcionar tudo aquilo que é necessário para o filho, tá? Então, quem paga pensão não é só pai não, viu, gente? Fiquem atentas também a isso. O advogado era público, as duas audiências foram advogadas diferentes. Mesmo sendo público, eu consigo que ele pague a multa?
Rai, é uma questão bem delicada, dificilmente um defensor público vai abraçar isso com você, tá? Sinto muito em te informar que é bem delicado, mas verifique que a página tem vários advogados e advogadas parceiras, de repente cabe dentro das suas possibilidades para que você resolva isso da melhor forma, tá? A Braga tá 23 comentou o seguinte, perguntou o seguinte: estou grávida, o pai do bebê é separado, estou grávida e o pai do bebê não ajuda com nada, tenho chance de ajuda pela justiça? Com certeza, tá? É uma ação de alimentos gravídicos, você pode contratar uma advogada com urgência para pedir essa situação, esses alimentos e resolver essa situação o quanto antes. Desde a gestação, é sim possível o recebimento da pensão alimentícia, uma vez que durante a gestação você já tem despesas, né? Despesa com pré-natal, despesa com enxoval, despesas com vitaminas e uma gama enorme de despesas. Então você já pode sim, Braga, entrar com o processo de alimentos gravídicos, tá bom? Caso você tenha esse interesse, tenha essa possibilidade, tem aqui o meu perfil fixado no primeiro comentário e também tem outros colegas advogados e advogadas aqui, parceiros da Ruth nessa página, com quem você pode entrar em contato também. 9 anos sem nunca ter contato com a filha. O que fazer para retirar o nome do genitor? Essa é a dúvida da Maiele. Maiele, caso essa filha ainda não tenha mais de 18 anos, eu não te recomendaria em hipótese alguma entrar com uma ação nesse sentido, tá? Porque esse tipo de ação pode lá na frente te trazer algum problema com relação à alienação parental, que é uma lei que pessoalmente sou contra, mas que ainda está em vigência no Brasil e eu não mexeria nessa situação agora, esperaria essa criança ter mais de 18 anos, para que então ela mesma entre com o processo e você não tenha nenhum tipo de situação relacionada à alienação parental. Fran, guarda unilateral, o genitor tem visita livre. Meu Deus. Quer que eu leve a menina para passar o fim de semana com ele em outra cidade, porém a criança não fica sem mim ainda, 2 anos. Se eu não for, é alienação? Não, não é alienação, tá? Fanny, o que você precisa fazer para ontem é rever essa questão da convivência, tá? Porque convivência livre não existe. Isso é a maior furada do mundo, tá? Te coloca nessa situação de estar presa à vontade do genitor, estar presa ao que ele quer fazer e não é saudável de nenhuma forma para as crianças, tá? Se você entrar no meu perfil, tem o link do meu canal no YouTube. Amanhã vai sair um vídeo onde eu falo sobre convivência livre e o porquê que você deve evitar isso. Recomendo que você assista, né? Desde já você se inscreva para assistir amanhã e que você procure uma advogada para ontem para resolver essa situação. Porque 2 anos a criança ainda não fica sem você, não tem a menor possibilidade de pensar numa convivência livre, tá? Se eu entrar com o processo e ele pagar direitinho, eu posso não deixar minha filha ter contato com ele? Ele não é uma pessoa boa. Gostaria de saber se isso é alienação parental. Volto a repetir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pensão alimentícia não é ingresso para ver o filho. Se ele não pagar pensão, ele pode querer ver o filho do mesmo jeito. Se ele paga pensão, ele também pode querer conviver com a filha. Para que você resolva essa questão do contato dele com a filha, você precisa de um processo de guarda e de uma ação regulamentando essa convivência e eventualmente suspendendo a convivência de acordo com a situação fática, tá? Agora não tem nada a ver com pensão alimentícia. Se você não entrar com o processo de pensão alimentícia, você só vai perder dinheiro, porque se amanhã ou depois ele quiser conviver com o filho, com a filha, ele vai sim ter esse direito, caso você não tenha entrado com um processo de guarda e regulamentação de convivência para resolver isso e eventualmente suspender a convivência,
tá? E sim, isso poderá ser utilizado como uma tese de alienação parental. Apesar de não concordar com a lei, isso pode sim ser utilizado nesse lugar. Vamos então às próximas perguntas. Sejam todas muito bem-vindas. Quem tá entrando, tô aqui representando a Ruth nesse plantão de dúvidas. Meu perfil tá fixado aqui nos comentários. Convido vocês a seguirem e acompanharem o meu trabalho, as dúvidas que eu respondo por lá também. Assim que terminarmos aqui essa live, eu abrirei uma caixinha de perguntas nos meus stories. Então vocês podem, né, quem não teve a sua dúvida tirada aqui, quem não teve condições de mandar por aqui, também quer esse anonimato, pode enviar lá na caixinha. Bom dia, Andressa. Estou com um processo de guarda do meu filho só por precaução, pois ele não liga pro filho, mas ele com a mãe gosta de me ameaçar e me xingar. Pior que nem procuram o filho. Você tá corretíssima, tá, Andressa? Corretíssima. Mesmo que este genitor não conviva com o filho, mesmo que ele não demonstre esse interesse, regulamente a guarda, gente. Isso é muito importante para evitar que lá na frente você tenha problemas. Então, esse pai daqui 1, 2, 3 anos, né, esse genitor, ele pode querer conviver com esse filho, ele pode querer pegar o menino para ir passar um final de semana na casa dele e entrar com o processo de pedir a guarda. Ele pode viajar com essa criança, sumir com ela. Então, o processo de guarda, ele realmente protege a criança e protege você enquanto mãe. Você está de parabéns, viu, Andressa? Continue assim. Pai dos meus filhos parou de pagar pensão há 2 anos. Está com busca e apreensão com rito de prisão. Ele terá que pagar os atrasados? Sim, todos os atrasados ele terá que pagar. É uma maravilha, viu, gente? Quando chega ali, ó, oficial de justiça na porta, rapidinho eles arrumam dinheiro, porque ninguém quer dormir no chilindró. É uma maravilha. É uma maravilha. Parece mágica. O dinheiro aparece. Nunca teve, do nada surge. Eu posso mudar de cidade mesmo grávida e o pai não ajudando, mas vou entrar com o processo para ele me ajudar mesmo grávida. Pode, tá? Você pode mudar de cidade, sim, nada impede neste momento que você mude de cidade e entre com o processo. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos agora, então, pergunta da Bia. Há 5 anos divorciada e antes minha filha presenciou agressão física. Já fez terapia, tentamos ajudar com a visitação e até hoje ela não aceita dormir com ele. Ele quer isso e eu tenho medo de alienação parental. O que fazer? Regularize isso num processo. Peça o estudo psicossocial, passe essa criança na psicóloga, para você ter esses relatórios da psicóloga para demonstrar como ter presenciado essa agressão afeta essa menina até hoje, infelizmente, né? E como isso pode sim ser muito prejudicial a ela. Então, obrigá-la a conviver, a dormir com o pai, pode trazer muito prejuízo para a criança. Então, precisa de um processo bem fundamentado para conseguir, de alguma forma, proteger essa criança. A Juliana, tenho medida protetiva, não quero que ele tenha convivência com meu filho, ele é violento, mas a família dele passa a mão na cabeça. Ok, Juliana, garantir que ele não terá convivência com o filho não é a coisa mais simples do mundo, tá? Com a medida protetiva, você pode sim brigar por uma guarda unilateral, mas pode ser sim que ele tenha uma convivência, ainda que supervisionada, com os filhos. Tá? Para que você se proteja e proteja o seu filho, entre com o processo o quanto antes, apresente todo esse cenário para o judiciário, tudo, a forma como ele é violento, a forma como ele representa um risco para essas crianças e peça então a convivência assistida. Se ele quiser conviver com os filhos, ele vai ter que conviver nesses moldes. Raquel, meu processo está na juntada de petição e não estou achando ele, pois está se escondendo. Como resolve? Pois já está há 9 meses de atraso. Como resolve? Raquel, infelizmente, tem que esperar ele ser citado, tá? Infelizmente, em alguns processos isso demora mesmo. Até você pedir uma citação por edital, ou você comprovar que ele está se escondendo, o oficial de justiça faça essa citação, mas não tem outro caminho, tá? Infelizmente, ele precisa ser citado no processo para o processo continuar.
Edmara, o pai dos meus filhos parou de pagar pensão. Sim, já respondi essa daqui, né? Precisa pagar tudo atrasado. Vai ter que pagar tudo, gente. Tudo. Aqui tá dizendo que em divórcio as visitas eram fixadas durante o dia. A partir daí seria sábado a domingo. Ele nunca cumpriu. Então, tudo isso, gente, vocês têm que informar no processo. Se era uma convivência gradativa, ou seja, primeiro ele passava um dia, depois ele passou a pegar de manhã, a ter esse pernoite, e ele nunca cumpriu, vocês precisam provar isso no processo. Olha, não tem como ir para o pernoite se ele não cumpriu nem a convivência como ela era antes, tá? Então, vocês têm que informar a advogada de vocês, apresentar isso no processo, para que então a convivência seja alternada, porque o plano de convivência inicial, ele conta ali com o quê? Com o funcionamento. Se a outra parte não cumpre a parte dela, você precisa informar isso no processo, tá? Vamos então à próxima pergunta. Não, a defensoria não faz a parte de notificar a empresa. Você tem que ir atrás. Nesse caso, você pega o ofício, vai até o fórum com o número do seu processo, pega o ofício, verifica os dados da empresa e você mesmo faz esse protocolo. Envia por correio, manda por e-mail, você vai ter que dar os seus pulos nesse sentido, porque a defensoria não vai fazer. Pensão, minha filha tem 6 anos, nunca corri atrás. Se eu entrar agora, ele precisa pagar desde que ela nasceu ou desde a data que você iniciou? Desde a data que você iniciou com o processo, tá? Por isso que eu sempre digo que é importante você entrar com o processo de alimentos o quanto antes, porque quando você não entra, você tá perdendo dinheiro. Você tá fazendo aquilo que o cara devia estar fazendo também e não fez, tá? E quem perde é você e os seus filhos, infelizmente. Vamos então. Se o pai do meu filho não paga pensão, posso empatar ele de pegar o filho? Não, gente, pensão não é ingresso, tá? Não paga pensão, você vai entrar com processo de execução de alimentos. Uma coisa, outra coisa, tá bom? Amei entrar nessa live. Que bom, Edmara. Meu perfil tá aqui fixado. Você pode me acompanhar através dele também. Ele paga 30% do salário mínimo para 2 filhos, pois disse que estava desempregado, só que ele é comerciante. Se isso já tá fixado, Daiane, você vai ter que entrar com uma revisão de alimentos, provando que ele é comerciante, ele tem uma renda maior do que um salário mínimo. Tá? Agora, se isso ainda não está registrado, você entra com o processo de alimentos e prova tudo isso lá também, tá, gente? Não adianta ficar esperando boa vontade, viu, galera, do macho, que ele não vai ter. Então, vocês precisam do quê? Processo. Processo neles, que aí as coisas começam a se resolver. Olá, me separei há alguns meses. Opa! Ainda não fiz divórcio. Pego meu filho todo final de semana e durante a semana passa com a outra mãe. São 2 mães. Consigo manter assim após a guarda compartilhada? Consegue, tá, Jess? O ideal é que vocês já façam o divórcio e regularizem isso. Se vocês estiverem de acordo, vocês podem fazer isso de uma forma muito mais fácil e mais barata. É super possível. De repente vocês dividem a semana também, fica metade da semana aqui, metade da semana lá. Tudo depende do caso mesmo, né? Se vocês moram perto, se vocês têm essas condições. O valor da pensão para 2 crianças. Depende, tá? Depende. O valor da pensão pode ser 5 mil se o cara ganha 20. E pode ser 500 reais se o cara ganha 2 mil reais, tá? Não é uma tabela para cada criança vai receber isso. Depende de quanto esse cara tem de salário, depende das necessidades dessa criança também. E tudo isso vocês só conseguem avaliar na análise do caso concreto de vocês, tá?
tenho duas filhas, o pai delas dá 353 de pensão. Esse valor é correto? O que tá fixado no processo, ô Lohane? Se é isso que tá no processo, tá certo. Se não é isso, tá errado. Agora, não tem processo, entra com processo e pede o valor que é devido aí de acordo com aquilo que ele ganha e com aquilo que essas crianças precisam. Paloma, voltei com o pai do bebê. Quando estávamos separados, foi regulamentado 15%, mas o promotor não aceitou. E agora, meses depois, pediram para voltar na defensoria e dizer a situação. Então você vai até lá e vai dizer que voltaram. E aí você desiste do processo. Porque não tem razão do processo continuar se vocês voltaram, né? Roberta, boa tarde. O pai não compareceu na audiência. O que acontece? O que eu devo fazer? Não souberam dizer se ele foi notificado. Se ele não foi notificado, provavelmente após a notificação dele, abre uma nova data para audiência. Se ele foi notificado, ele tem agora o prazo para apresentar a defesa. E se ele não apresentar, o processo vai continuar. Tenho medo de não dar certo e ficar sem pensão caso eu diga que estamos juntas. Então, aí se vocês não derem certo, você vai ter que entrar com tudo de novo. Mas o que não dá é para vocês estarem juntos e o processo rolando e descontando pensão da folha de pagamento deles se vocês estão juntos, né? Isso aí é que não dá, gente. Pai da minha filha tem mais uma filha. Tem que ser dividido por dar duas os 30%? Não. Não é assim que funciona, tá? Precisa analisar a possibilidade dele, as despesas dessas filhas. A pensão de uma não precisa ser igual à pensão da outra e não é limitado a 30%. Pode ser que você tenha 20 e a outra mãe tenha 20 e aí desconta 40% no salário dele no total. Quem sabe assim ele aprende a parar de fazer filho. Tudo isso no processo você vai conseguir provar ali as necessidades da criança e ter o valor correto de pensão, tá? Meu filho tem 3 anos, não gosta de dormir na casa do pai, chora todas as vezes. Na audiência falou até ele se acostumar, mas toda vez que ele fala que não quer dormir, o pai dele ignora. Então, vocês precisam ter no plano de convivência as coisas bem certinhas, tá, gente? Até que data? Porque até acostumar é algo muito subjetivo, né? Então, precisa de uma data. A partir dali, então, essa criança tem que ir, infelizmente. Obviamente, né, gente? Se a gente tá falando de bebê, a gente não pensa numa convivência com pernoite, né? Isso é muito complicado, muito delicado, né? Isso faz muito sentido quando a criança ela já é maiorzinha, né? E não quando ela é um bebê, né? Porque nesses casos, realmente fica muito delicado você pensar aí numa convivência dessa forma, né? Vamos então seguir com as perguntas. Seguir com algumas perguntas a mais. Para quem ainda não me conhece, o meu perfil tá fixado aqui, tá? Doutora Maiara Brasil. Acompanhem lá o meu trabalho no Instagram. Assim que acabarmos aqui essa live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas para que eu responda também algo mais. Peraí que agora tá subindo um monte de coisa aqui, não tô conseguindo acompanhar. O valor fixado é 30%, opa, do salário, porém ele é autônomo e recebe de outras empresas em nota fiscal. Posso
fixar sobre o valor da nota fiscal, nesse caso, Andresa, o ideal seria, tá? Agora, como que você vai ter acesso ao valor dessa nota fiscal? Então, dentro desse processo, precisa ficar muito bem definido como que isso vai acontecer para não prejudicar vocês, né? Como faço? Porque o pai das minhas filhas deve o dinheiro dos atrasados. Já foi sentenciado, começou a pagar 2 meses. E quando eu cobro, manda eu ir para a justiça. Se ele não tá pagando, você tem que entrar com execução de alimentos, tá? E aí, nesse processo, caso ele não pague, ele poderá ser preso, inclusive, tá? Então, isso você pode fazer sim. Meus amores, vamos caminhando já para o final da live. Porque vocês precisam almoçar. Vocês estão tudo almoçando aí comigo, né? Como faço para receber os atrasados? Através de ação de execução de alimentos, tá? Execução de alimentos. Ação de execução de alimentos para receber os atrasados, inclusive você podendo pedir a prisão desse genitor, tá? Gente, respondi aí boa parte das perguntas de vocês, acredito que todas. Se eu não respondi, porque sumiu aqui para mim, eu realmente não consegui ver. O meu perfil é Maiara J Brasil. Vou pedir para que vocês me sigam, porque agora eu estarei abrindo uma caixinha de perguntas lá no meu perfil para responder algumas dúvidas de vocês também. Então, se a sua pergunta não foi esclarecida aqui, poderá ser esclarecida lá também no meu Instagram. Que tem também bastante conteúdo sobre os direitos de vocês. Agradeço a presença de todas aí em nome da Ruth também e me coloco à disposição para o que for necessário para todas vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.